Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ao meditarmos essa palavra de Deus, nesse dia de hoje, neste sábado, celebrando a memória da Virgem Maria, nós também podemos fazer da voz dos discípulos a nossa voz. Quantas vezes, em algumas ocasiões, nós também não dizemos ao Senhor por que o Senhor permite que nós vivamos determinadas coisas. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Também em conflitos, em momentos de drama, como esse que nós estamos atravessando, no contexto da pandemia, nós poderíamos também elevar a Deus a nossa voz dessa forma. Mas não é tentar despertar Deus, que aparentemente dorme, mas o nosso exercício interior é despertar Deus dentro de nós. O que a liturgia hoje nos apresenta, a proposta que a liturgia nos apresenta, de fato é despertar Deus que em algumas circunstâncias dorme dentro de nós. Porque quando nós nos deparamos com esse evangelho de hoje, muitos biblistas, estudiosos da palavra de Deus, eles afirmam que essa não é uma página de crônica, ou seja, não é contar um fato que aconteceu na vida de Jesus e dos discípulos, como a tempestade, mas muito mais, esta página do Evangelho de hoje é uma página de teologia, é uma realidade de uma parábola, porque Jesus quer ensinar os seus discípulos com essa realidade de hoje, que de fato em muitos de nós, Jesus está nesta condição, Jesus dorme. Porque se nós formos perceber os elementos do Evangelho de hoje, seria um pouco estranho que Jesus, naquela hora, já de noite, convidasse os discípulos a passarem para outra margem. E olha que não era só uma distância curta, o mar da Galileia, que na verdade era um lago, não é? Para atravessá-lo naquele momento, era uma realidade muito imprudente. Ondas, falar de uma tempestade num lago também é estranho. Falar que Jesus dormia no meio de uma tempestade, que tinha até ali um travesseiro, também é algo um pouco estranho. Então, nós estamos diante de uma mensagem forte que Jesus quer dar aos seus discípulos e a cada um de nós, de que essa realidade que nós vimos no Evangelho fala da dificuldade da igreja de levar Cristo, onde a sua mensagem ainda não chegou. Quer nos orientar para como nós vamos viver e vamos suportar o tempo presente, as dificuldades do tempo presente que a igreja está atravessando. Hoje nós temos uma realidade em que a sociedade cristã se afastou do mistério de Cristo e hoje nós entramos num paganismo, num secularismo. Temos cada vez mais menos pessoas, a palavra de Deus cada vez mais é menos escutada. Essa é a tempestade que a igreja atravessa hoje.
É claro que quando nós ouvimos da boca de pessoas que não creem, né, que a igreja está se acabando, que a igreja está perecendo, que a igreja de Cristo está destinada a afundar, quando nós escutamos isso da boca de pessoas que não creem, nós até podemos aceitar. Nós só não podemos aceitar isso da boca dos discípulos de Jesus. Porque os discípulos de Jesus acreditam, creem, porque a primeira leitura nos falou justamente da fé. Os discípulos de Jesus acreditam que o Mestre está presente. E se Jesus está, nós não temos que temer nada. Se Jesus está na nossa vida, na barca da nossa vida, na nossa igreja, nós não devemos temer nada. Em 1806, o grande Napoleão Bonaparte, um grande chefe militar, um grande estadista, um imperador, ele disse para o cardeal Consalvi, que era secretário de Estado do então Papa Pio VII, Napoleão Bonaparte disse para o cardeal a seguinte afirmação: em poucos anos eu destruirei a igreja. E a resposta do cardeal Consalvi foi: não, majestade. Se nós, padres e eclesiásticos, nesses períodos de 17 séculos, nós não conseguimos, o Senhor também não conseguirá. E de fato, a Igreja de Cristo sempre atravessou dificuldades e tribulações, mas saiu sempre vitoriosa, porque a sua vitória está já na vida do seu fundador. Jesus Cristo, já na sua experiência de cruz, de vencer a morte, já deu para toda a igreja esta certeza: as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Mas, como lhes disse, o Evangelho de hoje apresenta um elemento interessante, porque o foco não é apenas na realidade da tempestade, daquela tribulação que os discípulos enfrentaram, mas o nosso foco precisa estar em Jesus. E quando o Evangelho diz que Jesus estava naquela barca, diz que Jesus dormia. Bom, a gente sabe que na palavra de Deus, sempre quando se refere ao sono, está falando da morte. E essa presença de Jesus aqui na barca, desta forma, muitas vezes nós também trazemos à nossa vida Jesus dessa forma, Jesus morto. Em muitos corações, no coração de muitos cristãos, Jesus está assim, morto. A experiência de vida, de vitória, de ressurreição, adormeceu no coração de muitos cristãos. E muitos cristãos passam hoje, nas suas vidas, cultuando um Jesus morto. E vejam que o detalhe do Evangelho apresenta um travesseiro. A tradução original não é travesseiro. A tradução original era um véu que era usado para cobrir o rosto do defunto. Vejam, Cristo que está morto, um Cristo que está encoberto, está velado, que nós não conseguimos mais ver a sua face, porque nos afastamos dele, porque permitimos que o pecado fosse o obstáculo para que nós enxergássemos Jesus. E porque nós não enxergamos Jesus, nós também não nos enxergamos, não enxergamos mais os nossos irmãos e passamos a ver o mundo desta forma, encoberto, porque não temos mais essa visão. E mais ainda, diz a palavra que Jesus estava na popa, o lugar do timoneiro, um lugar estranho, porque Jesus era filho de carpinteiro. Ali deveriam estar os discípulos. Jesus estava no lugar errado. E muitas vezes Jesus está na vida de muitos cristãos no lugar errado, ocupando um lugar que não é dele. Quando Jesus deveria ocupar o centro das nossas vidas, das nossas atenções, das nossas decisões, dos nossos pensamentos, outras coisas foram ocupando o lugar de Jesus. Que lástima quando na vida de um consagrado, outras coisas começam a ocupar o lugar de Jesus. Comunidade Canção Nova nesses dias, para meditar a sua vocação, para celebrar a sua vocação, mas também para se colocar na escuta de Deus. E a Comunidade Canção Nova, em todos os seus membros, a partir do seu fundador,
precisa hoje escutar de novo a voz de Cristo e colocar Cristo no centro da própria vida e não permitir mais que outras coisas possam ocupar o lugar de Jesus. Percebam, nosso coração não pode cultivar um Jesus morto, um Jesus encoberto, um Jesus que está fora do seu lugar. Esse é o chamado para cada um de nós na liturgia de hoje, a despertar de fato Cristo dentro de nós. Nós não podemos deixar que Cristo adormeça dentro de nós. Os seus valores, aquilo que Jesus pregou, aquilo que Jesus nos ensinou, os seus ensinamentos não podem adormecer dentro de nós. Desperta, tu que dormes. Desperta e enxerga Cristo que está dentro de você, Cristo que está na barca da sua vida, Cristo que te acompanha nos seus momentos de tribulação, Cristo que é presente em cada momento da história da humanidade. Não é Deus que dorme, somos nós que deixamos Deus dentro de nós abandonado e esquecido. Ao meditar sobre esse texto de hoje do Evangelho, eu me recordava do discurso feito pelo nosso Papa Emérito Bento XVI, em 28 de maio de 2006, quando ele esteve em uma visita a Auschwitz, na Polônia, naquele campo de concentração, e naquela ocasião, o Papa Bento XVI, Papa Emérito Bento XVI, despertava a humanidade a elevar a Deus um grito. Ele dizia assim: devemos elevar um grito humilde, mas insistente a Deus. Desperta. Não te esqueças da tua criatura, o homem. E o nosso grito a Deus deve ao mesmo tempo ser um grito que penetra o nosso próprio coração, para que desperte em nós a presença escondida de Deus, para que aquele seu poder que Ele depositou nos nossos corações não seja coberto e sufocado em nós pela lama do egoísmo, do medo dos homens, da indiferença e do oportunismo. O Papa continua: imitamos esse grito diante de Deus, dirijamo-lhe ao nosso próprio coração, precisamente nesta hora presente, na qual incumbem novas desventuras, na qual parecem emergir de novo dos corações dos homens todas as forças obscuras, veja que atual. Por um lado, o abuso do nome de Deus para a justificação de uma violência cega contra pessoas inocentes. Por outro lado, o cinismo que não conhece Deus e que ridiculariza a fé nele. Nós gritamos a Deus para que impulsione os homens a arrepender-se, para que reconheçam que a violência não cria paz, mas suscita apenas outra violência, uma espiral de destruição na qual todos, no fim de contas, só têm a perder. O Deus no qual nós cremos é um Deus da razão, mas de uma razão que certamente não é uma matemática neutral, mas é uma coisa só com o amor e com o bem. É esse Deus que nós precisamos despertar dentro de nós. Esse Deus que nos dá a capacidade de ver, seja a nós mesmos, o outro e o mundo, com seus próprios olhos. Talvez hoje, você que nos acompanha nesta hora, esteja experimentando na sua vida esse drama. Jesus está morto dentro de você. Jesus está escondido. Jesus perdeu o seu lugar, mas é tempo de voltar. É tempo de recolocar a casa em ordem. O que você abandonou, o que você deixou de lado, o que te desmotivou, o que te decepcionou, o que feriu você, precisa hoje ser colocado aos pés de Cristo, aos pés da cruz de Cristo. Porque ali nós enxergamos a vitória de Cristo sobre qualquer realidade dessa vida. Sejam realidades pessoais da nossa vida, sejam realidades à nossa volta comunitária, sejam realidades do mundo presente. Nós precisamos enxergar de novo Cristo na nossa vida. Eu não sei o que cegou o teu coração.
Eu não sei o que cegou a tua visão espiritual, sobrenatural das coisas. Eu não sei o que fez você ficar olhando para as coisas da terra. Eu não sei o que fez você ficar olhando para as coisas desse mundo, atirar os teus olhos de Cristo, e aí você se afundou numa tempestade de medo, de desânimo, de pecado, abandono da própria fé. Eu sei que hoje o Senhor, o nosso Senhor, estende a mão a cada um de nós, Ele desperta dentro de nós a sua força e nos faz vir de novo à vida. Faça a sua oração agora onde você está. Em qualquer lugar do Brasil ou do mundo onde você acompanha esta Santa Missa, faça a sua oração, faça o seu grito de apelo para que Jesus seja acordado dentro do teu coração. De novo, os teus olhos da fé se abram, você consiga enxergar Jesus Cristo presente na sua vida. E Ele traga no dia de hoje a sua vitória, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre qualquer tribulação. Porque é esse Deus que nós servimos, o Deus de vitória. É esse Deus que nós damos a nossa vida todos os dias. É a esse Deus que nós entregamos o nosso coração, a nossa fidelidade. É a esse Deus que nós nos consagramos, o Deus de vitória. É a esse Deus vivo e verdadeiro que está no meio de nós. É esse Deus que nós servimos. Eu peço isso, Senhor, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Sobretudo os meus irmãos de comunidade que estão nesses dias atentos, mais atentos à Tua voz, para que nós assumamos com todo o fervor e com toda a coragem a nossa consagração a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.